Ferramentas para desenhos vetoriais. O Illustrator possui várias ferramentas para que a gente possa trabalhar elementos vetoriais, criar, desenvolver. Uma delas é um jogo de ferramentas que você encontra abaixo aqui da terceira ferramenta, é o quarto jogo de ferramentas. Toda ferramenta no Illustrator que tiver esse triângulo preto bem pequenininho no canto, é porque ao clicar e segurar o mouse, você visualiza outras ferramentas que compõem esse jogo de ferramentas. Caso você queira que todas elas fiquem abertas aqui na sua área de trabalho, basta clicar bem no canto aqui nessa setinha, que você vai ficar visualizando todo o jogo de ferramentas ali disponíveis nesta composição. Para iniciar, nós temos o segmento de reta. Ou você clica e arrasta seu mouse, e aí você vai desenhar um segmento, ou para qualquer uma das ferramentas, se você estiver com ela selecionada e der um clique na sua área de trabalho, você vai ver todas as configurações possíveis para essa ferramenta. No caso do segmento de linha, eu poderia determinar o tamanho dela e o ângulo que eu quero que ela seja desenhada. Vamos colocar aqui 90 graus e a hora que eu der um OK, ele já desenhou para mim uma linha do tamanho que eu pedi na vertical. Ou você pode simplesmente desenhar arrastando o seu mouse pela tela, segurando a tecla Shift, que ela vai ficar perpendicular e totalmente reta. A segunda ferramenta é o arco. Da mesma maneira, eu posso desenhar o arco manualmente, dependendo de onde você andar antes de dar o clique final, ele vai ficar ou para baixo ou para cima. Ou eu posso dar um clique na tela e você tem aqui a configuração de abertura de centímetros, né, de grau que ele vai colocar ali, se ele vai ser aberto ou fechado. Se eu colocar fechado e der um OK, ele fez um ângulo fechado, ou aqui se ele vai ser na horizontal ou na vertical. O terceiro elemento é a nossa espiral. Eu vou clicar, arrastar na tela. Eu posso, enquanto não soltar o mouse, redefinir meu espiral, ou eu clico na tela e defino aqui qual é a abertura de raio, qual é a porcentagem, quantos segmentos ele vai ter. Eu vou colocar, por exemplo, 12, e eu posso dizer tanto que a minha espiral vai ir para a esquerda quanto para a direita. Está lá, nossa espiral. A quarta e a quinta são ferramentas de pouca utilidade, a gente utiliza muito pouco. Essa daqui seria para fazer uma grade, onde talvez você fosse querer escrever alguns textos dentro, e esse daqui era para definir alguns espaços radiais. Este é o Rectangular Grid, que você pode ou desenhar, ou clicar na tela e definir qual vai ser a largura e a altura, quantas divisões horizontais ela vai ter, quantas divisões verticais ela vai ter. Eu, por exemplo, coloco 2 verticais aqui e 7 divisões horizontais e dou um OK, e ele colocou aqui para gente 2 verticais e 7 horizontais. Isto pode ser editado utilizando a nossa ferramenta de seleção Direct Selection. Eu posso clicar, por exemplo, nesta linha e arrastá-la para a direita ou para a esquerda. Se eu segurar o Shift enquanto fizer isso, ela não vai sair da posição. Enquanto eu estiver andando com ela, ela vai ficar alinhada. A mesma coisa com estas, e se eu quiser apagar, eu clico sobre o segmento, deleto, lembrando que vai ficar um ponto aqui, eu clico sobre ele e também deleto. E a última é o Polar Grid, onde eu vou desenhar aqui numa configuração diferente desta, porque ao definir uma configuração, eu posso dizer aqui quantas divisões e aonde ela vai estar.
Se eu colocar aqui no 0, vamos ver como é que fica o nosso Polar Grid. Fica como aquele inicial. Então, se eu modificar as configurações aqui de quantas divisões concêntricas ela vai ter, que são os círculos, ou quantas divisões verticais ela vai ter, que são as radiais, eu vou modificar o nosso desenho. Por exemplo, eu vou colocar 3 divisões radiais e 7 divisões concêntricas. E ele desenhou 3 divisões radiais e 7 círculos, que são as divisões concêntricas. Todas essas figuras que nós desenhamos podem ser editadas quanto à espessura da linha, a cor da linha e o tipo da linha. Eu vou desenhar aqui um segmento e vocês vão visualizar aqui na nossa barra de ferramentas a cor dela, a espessura, o estilo de linha e como eu quero essa linha, inclusive com a opacidade. Então, eu poderia, desde que ela estivesse selecionada, dizer que eu quero esta linha mais grossa, né, com mais espessura. Eu posso trocar tanto aqui a cor dela, como aqui no nosso painel de ferramentas. Eu posso dizer como eu quero essa linha. Eu posso dizer como essa linha, qual é o estilo dessa linha. Vou colocar uma outra para vocês visualizarem aqui. Pontilhada. Vamos modificar aqui para uniforme. Fazer ela com mais espessura para ficar visualmente aqui, vocês poderem olhar. Então, eu posso ter aqui vários modelos de linhas, e nós vamos ver em outras aulas isso com mais profundidade. Posso também dizer qual é a opacidade dessa linha. Vou aumentar novamente aqui. E vocês vão ver que eu poderia fazer com que essa linha ficasse com mais transparência se eu modificasse a minha opacidade. Eu vou reduzir aqui para 30 e ela vai ficar mais transparente. Então, lembrando, todas as ferramentas vetoriais, quando estiverem selecionadas, vão nos mostrar na barra de propriedades todas as configurações possíveis com ela. Isso se tratando de stroke, né, da linha. E aqui, clicando em cada ferramenta, se eu der um clique na nossa área de trabalho, eu tenho as configurações particulares de cada uma dessas ferramentas.